Mariana, tudo bem com você? Mariana Tudo jóia, Távora. Jorival. Uma excelente tarde para vocês. Mariana Távora trabalhando em casa, está grávida, tem home office, né? Mas lá o trabalho funciona. Aí o trabalho eu sei que funciona. Ô Mariana, o que você tem para informar a gente aí? Pois é, Jorival, vamos fazer um raio-x, então, desses casos de coronavírus aqui no estado. O último boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde informa que são 403 casos confirmados da doença aqui em Goiás, em 45 municípios goianos. São 10 novos casos de ontem para hoje, ou seja, nas últimas 24 horas. 6.699 casos estão em investigação em todo o estado e a cidade de Trindade confirmou ontem a 7ª pessoa que está com a Covid-19. É um homem de 36 anos, paciente da Vila São Cotolengo, e ele está com sintomas leves da doença, apenas com coriza e espirros, e está em isolamento. Outros 3 casos, outras 3 pacientes da Vila São Cotolengo ainda estão em investigação. 19 pessoas em todo o estado já morreram vítimas da doença em 9 cidades goianas. São elas Aparecida de Goiânia, Goiandira, Goiânia, Lusiânia, Paraúna, Pires do Rio, Professor Jamil, Rio Verde e Valparaíso de Goiás. Ainda tem em Araçu uma morte de um paciente por coronavírus a ser confirmada. Agora, falando aqui de Goiânia, a gente tem dados interessantes, inclusive daquele portal Covid-19 aqui de Goiás. São 85 bairros que já registraram casos da doença aqui em Goiânia. Isso foi um aumento e houve também um aumento de 350% no número de casos confirmados, por exemplo, no setor Bueno, nas últimas semanas. A gente tem uns dados importantes, por exemplo, desses setores aqui de Goiânia, que tem mais casos. Setor Bueno com 28 casos, setor Oeste com 25 casos, Jardim Goiás com 11 casos, Jaó com 8 casos, e o Jardim América e setor Marista, cada um com 6 casos confirmados de coronavírus. Agora, uma notícia importante e boa aqui para o nosso estado, né? A gente sabe que a gente começou com esse isolamento social até antes de outras capitais, né? E isso fez com que a gente tivesse um número menor de casos confirmados da doença e a letalidade também fosse menor. Um estudo da Universidade Federal de Goiás mostrou que a previsão lá em março é de que no dia 19 de abril o estado, com esse isolamento social, teria uma taxa de 10 casos confirmados da doença por 100 mil habitantes. No dia 19 de abril, então, o que foi registrado na realidade para a gente foi uma taxa, na realidade, de 5,6 casos por 100 mil habitantes, ou seja, a gente está com uma redução de 44% nessa previsão que a gente tinha em março de número de casos confirmados da Covid-19 aqui em Goiás. Isso mostra que a curva, né, de contágio está mais lenta, ou seja, essa curva já está achatada aqui no estado de Goiás, uma notícia boa. E a expectativa é de que haja uma queda na taxa de infecção, mesmo com essa flexibilização que foi anunciada ontem em alguns setores do comércio empresariais aqui no estado de Goiás. Bom, agora ainda passando aqui para Goiânia, também continuando em Goiânia, a Prefeitura da capital anunciou que vai fazer a contratação de vagas em hotéis aqui em Goiânia para abrigar pessoas que estão em situação de rua. Eles identificaram no último censo aqui em Goiânia cerca de 400 pessoas que vivem nas ruas da capital. E essas 2 casas de acolhida aqui em Goiânia registravam de 90 a 100 pessoas em média que procuravam essas casas. Essa taxa aumentou para 200. Então, eles estão finalizando alguns trâmites burocráticos para a contratação, então, de fazer um aluguel, então, de alguns apartamentos em hotéis na região de Campinas para abrigar essas pessoas. Serão 60 leitos que também vão poder abrigar famílias e vai custar cerca de 19 mil por mês para a Prefeitura de Goiânia. Tá certo. Mariana, aproveitando o seu gancho, obrigado pela sua participação. Boa tarde, viu? Obrigada, boa tarde.